E aí, pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. E se você ainda não me conhece, muitíssimo prazer. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga especialista em psicologia clínica e utilizo aqui desse espaço para falar com você aí do outro lado sobre psicologia ou qualquer outro assunto que a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui para comentar uma repetição de comentários que eu recebo às vezes pelo meu Instagram de pacientes de outros colegas psicólogos ou psicólogas que têm alguns receios sobre a forma como são observados pelos seus terapeutas, no sentido de saber se são ou não aceitos, se são ou não julgados e principalmente pessoas que têm medo do psicólogo ou da psicóloga não gostar dele ou dela como paciente, não gostar da história, não gostar de trabalhar com ele. É uma questão que você tem ou já passou por essa experiência de esperar uma certa aceitação e uma certa vontade do psicólogo trabalhar com você ou medo de rejeição? Fica nesse vídeo até o final porque hoje eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão. Então, gente, como sempre, eu gosto de trazer aqui conteúdos que eu acredito que fazem sentido para você e que podem ajudar na sua experiência na psicologia, ou aprendendo, ou passando por ela como paciente, cliente de algum outro colega da profissão. E eu percebo algumas repetições de questões, de dúvidas que me surgem pelo meu Instagram, que se você não me segue ainda, o link tá logo aqui embaixo, ou então vai aparecer aqui em cima um sinalzinho de como você pode me encontrar nessa rede social, porque lá tem conteúdos diferentes que não estão aqui, eu converso com você também de uma forma mais fácil e mais individual, se você achar mais interessante. E algumas questões, elas são mais repetitivas, são mais recorrentes. Eu acredito então que se elas se repetem é porque algumas outras pessoas possam ter interesse em discutir um pouco isso também. Eu já falei aqui no canal em vários momentos sobre as relações que acontecem dentro do ambiente clínico, a relação terapêutica entre os psicólogos e os seus pacientes clientes. E em vários momentos eu percebo, já comentei aqui com você, se você está aqui no canal há algum tempo, você já sabe que eu comento um pouco dessa dificuldade dos pacientes, dos clientes em conseguir estabelecer essa separação entre uma relação que é terapêutica e uma relação que é afetiva, seja em amor ou seja em uma amizade, por exemplo. E nós, psicólogos, devemos estar bastante atentos a isso para não prejudicar a saúde mental dessa pessoa que está ali pedindo ajuda e para ter um acolhimento de uma forma coerente dentro do nosso papel de psicólogo, se é que eu posso dizer assim. E eu percebo também que nessa confusão de querer ter um bom olhar do terapeuta, de querer ser aceito por ele ou por ela, eu percebo que se perde muito dessa originalidade da sua demanda quando você tenta disfarçar algumas coisas, quando você se preocupa em o que vai dizer, quando vai dizer, como vai dizer, achando que tem que agradar o terapeuta, a terapeuta, achando que tem que trazer uma questão específica para fazer parte daquilo que ele ou que ela espera, porque em alguns momentos eu já ouvi também de inscritos perguntando se os psicólogos ficam frustrados quando percebem que o paciente não está evoluindo de acordo com o que ele ou que ela esperava. E, gente, muita calma nessa questão, muita calma nessa angústia. Eu compreendo muito que ter uma outra pessoa que te acompanha terapeuticamente, que te entenda, que acolha o seu sofrimento, que está junto com você nessa questão é essencial. Concordo plenamente e é assim que eu procuro trabalhar. A questão é quando você, cliente, paciente de um psicólogo, de uma psicóloga, acredita que está em você a questão para chamar a atenção dele ou dela. Ou seja, se é você que tem que chamar atenção, você vai parar de reclamar, você vai diminuir as suas questões mais pesadas, vai procurar ali se engajar em ter algum tipo de melhoria de uma semana para outra, para ter essa questão bem vista pelo seu psicólogo e principalmente para
ser reconhecido como uma pessoa boa, como um paciente legal, como uma história interessante. E, gente, não é essa a nossa função. Nós não estamos ali no consultório, em um atendimento online, em uma clínica, em um hospital, seja lá qual for esse ambiente físico, ou então digital, à distância, seja lá como for, mas nós não estamos ali presentes nesse instinto de querer receber agrados do nosso paciente, de querer receber respostas que supostamente nós, como psicólogos, como psicólogas, estaríamos mais predispostos a gostar. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa se preocupa em ser ou não gostada por alguém, você percebe que o vínculo estabelecido ali é um tanto diferente, você acaba perdendo o seu próprio espaço de legitimidade e de liberdade de falar do que você quer, de ser quem você é, de temer aquilo que você teme, de assumir as responsabilidades por aquilo que você gosta, porque supostamente você acha que tem uma pessoa ali que sabe mais ou que é mais legal, que é mais inteligente e que deveria te dar um posicionamento do que você deve fazer, quando deve fazer e como deve fazer. Não é bem assim. E se eventualmente acontecer de um psicólogo, por alguma questão, não lidar bem com o seu atendido, com o seu paciente, com o seu cliente, aí é uma estrutura completamente diferente do que isso que nós estamos dizendo de tentar agradar a todo custo. Nós já falamos aqui no canal em diversas vezes que caso o psicólogo, a psicóloga perceba que não existe ali uma condição adequada do trabalho ser bem feito, ou por uma limitação técnica, por uma limitação de informação, ou por não ser a área em específico, por ter alguma fragilidade entre essas duas pessoas, uma conexão que não está acontecendo, ou de alguma forma uma projeção nossa para esse paciente, para esse cliente que não é adequada porque é uma relação completamente diferente, em uma rotação completamente diferente, é responsabilidade desse psicólogo, dessa psicóloga em encaminhar esse paciente para um profissional com maior possibilidade de fornecer um trabalho adequado. Então eu percebo que muitas vezes alguns inscritos aqui do canal ou então os seguidores meus do Instagram estão muito preocupados em saber se eles são odiados pelos seus psicólogos, porque falamos coisas que às vezes machucam, não no sentido de nós termos pessoas ruins, gente, mas é porque algumas verdades são difíceis de serem engolidas e não está em nós que estamos falando que é o problema. Está em toda essa questão de uma negação de uma realidade, por exemplo. Ou quando nós puxamos um assunto que foi retomado, mas que não foi aprofundado, parece que nós gostamos de ver os nossos pacientes sofrendo. Ou então qualquer milésimo de detalhe que pareça que nós tratamos melhor um paciente do que outro, aí fica essa dúvida, nossa, por que será que ele trata fulano de tal assim e me trata diferente? Por que será que eu percebo que a forma de receber é diferente? Então tem muitas questões que são muito subjetivas e fica muito nesse campo da fantasia, onde você pode achar que você é destratado ou é tratado de uma forma muito desigual, no sentido de ser negativo, ou que você acha que uma provocação feita, ou uma expressão mal colocada na sua opinião, ou uma falta de expressão, qualquer coisa que aconteça que você não acha que foi interessante, pode deixar a entender que esse profissional, essa profissional não gosta de você. E, gente, por favor, vamos desconstruir um pouco isso. Nós não estamos no papel de julgar você, nós não estamos em papel ali de te dizer o que fazer, ou pelo menos não deveria, e pelo menos não deveria é na minha concepção e na minha formação acadêmica também que eu aprendi. Tem também essa questão de achar que tem que agradar, nós não estamos ali querendo ser agradados, a questão nossa é lidar com aquilo que é genuíno, é lidar com aquilo que é autêntico seu, e quanto mais afastado você estiver disso, quanto mais na ficção, na criação, na interpretação você estiver, mais longe do seu acompanhamento você vai estar, porque está ali uma outra pessoa que não é você, é um outro ser que está sendo tratado que não você e não a sua demanda. Então é uma relação que é terapêutica, que por si só não é uma relação afetiva, no sentido de uma relação romântica ou de uma amizade, mas não quer dizer que não é uma relação onde nós não nos preocupemos, e isso também não significa que você
tem que ficar com medo de nos machucar ou de nos pressionar, de trazer coisas ruins pra gente, porque esse é o nosso papel. Se você não puder falar e ser você com o seu psicólogo, com a psicóloga, onde, querido, querida, que você vai poder ser? Se você não puder falar daquilo que te afeta, onde mais você vai poder falar que não em terapia? Se você não puder confiar no seu psicólogo ou na sua psicóloga, em quem mais você vai confiar para trazer as suas questões, para trazer os seus sofrimentos, para trazer também as suas alegrias, que não é apenas de tristeza que é feita a terapia. Então eu fico aqui esse questionamento, e se você estiver nessa dúvida, achando que é destratado, destratada por conta dessa relação terapêutica, eu acho que é importante ter uma comunicação muito bem feita entre vocês dois. Ou se for uma relação de grupo, é interessante ter uma discussão de grupo, seja lá como for essa estrutura dessa relação, desse acompanhamento psicológico, é importante ter essa relação de comunicação, essa parceria feita também no diálogo para não deixar com que essa fantasia, com essa ficção, com essas questões muito do achismo prosperarem demais e criando aí outros monstrinhos que só vão te afastando daquilo que faz a melhora para você e que gera os tais resultados que você espera ou que você não espera, mas que podem acontecer. Então, diálogo funciona, comunicação é importante e o seu psicólogo, a sua psicóloga vai estar ali para te ouvir e também para lidar com essas questões de insegurança que aparecem sim e não precisam de ser um problema. Pense sobre isso porque, com certeza, essa situação pode influenciar e muito no seu acompanhamento psicológico. E eu espero, gente, que eu tenha conseguido explicar, comentar aqui de uma forma interessante, compreensiva para vocês, e compartilhe comigo aqui embaixo, por favor, qual que é a sua experiência, qual que é a sua interpretação dessa questão. Se você já passou por isso, conta aqui a sua história, porque com certeza outras pessoas poderão aprender ainda mais com a sua experiência, com a sua vivência. Se é colega psicólogo, se é colega psicóloga, vamos conversar aqui também, porque esse espaço é o espaço de troca de ideias, troca de informações e conhecimentos que não são feitos apenas por mim, porque, claro, sem vocês aqui não faria nenhum sentido e só a minha voz não é o suficiente para transportar aqui todo esse conhecimento da psicologia e das relações sociais também. Agradeço muito a você que apoia o canal, se inscreve, compartilha, comenta, deixa o like que me ajuda bastante a entender que você gostou desse conteúdo e vou me motivar ainda mais a continuar fazendo mais aqui para vocês que estão no canal comigo. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final também e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!